Se o Brasil falhar, eles serão expulsos de nossa terra para sempre. A fria ameaça do ministro ecoou pela sala de conferência silenciosa, como uma sentença proferida no meio do deserto sedento por quase 80 anos. Toda madrugada, às 4 horas, Abdullah tinha que se levantar da cama para entrar na fila por apenas 20 litros de água que precisava ser usada para beber, lavar o rosto e sustentar a vida de sua filha de 10 anos, Mariam. Tomar banho uma vez por mês tornou-se um luxo, não a norma humana. Um dia, Mariam desmaiou no pátio, com os lábios rachados e secos e os olhos turvos. O médico disse suavemente que na próxima vez ela poderia não sobreviver. Naquela noite, Abdullah ficou na cobertura do hospital, olhando para o céu escuro e ouviu um boato sussurrado. Uma equipe de engenheiros de um pequeno país sul-americano chamado Brasil ousou prometer mudar o destino em apenas 48 horas. Ele não sabia que não era apenas a água que estava sendo testada, mas a dignidade, a ganância e a fé de toda a nação. A voz do locutor de notícias irrompeu de uma TV no café no centro da vila. Urgente, milagre no deserto. Novo Rio nasce em nação vizinha com tecnologia do Brasil. Todos no café ficaram imediatamente em silêncio. A xícara de chá nas mãos de Abdullah Al-Razik tremeu levemente. O frescor da xícara contrastava estranhamente com o calor em seu peito. A imagem na tela mostrava o deserto, que antes estava seco e rachado, agora com um riacho de água cristalina fluindo. Crianças corriam, rindo e espirrando água. Os moradores colhiam vegetais de estufas hidropônicas de um verde vibrante. Eles dizem que é obra da equipe de engenheiros do Brasil, sabia? Disse o dono do café, incrédulo. Brasil? Aquele país para onde as pessoas vão para ver o carnaval, jogar futebol e fazer massagem? Um homem zombou. Como eles podem ser bons em água subterrânea? Eles nunca viveram no deserto como nós a vida inteira. Mas outro balançou a cabeça lentamente. Não subestime os nordestinos. Eles vivem com muita água, pouca água, inundações e secas em todas as formas. Você viu a notícia? Eles construíram pequenos reservatórios de água baseados naquela filosofia de manejo sustentável. Todo o país consegue sobreviver porque sabe como gerenciar a água. Abdullah não disse nada. Ele apenas olhou em silêncio para a TV que exibia os números abaixo. Taxa de dessalinização 99%. Produção de água potável 100 litros por hora. Projeto Iniciativa Hídrica Brasil Sertão. Uma colaboração entre o governo brasileiro e o setor acadêmico. Aquelas pequenas letras pareciam ter mais peso do que todas as zombarias na loja. Ao voltar para casa naquela noite, não havia apenas escuridão, mas um silêncio pesado. Ele ligou a TV para sua esposa assistir ao noticiário novamente, ficando parado, com os olhos marejados, ao ver as crianças no país vizinho bebendo água à vontade. Mariam olhou para cima e perguntou com a voz clara, mas fraca. Pai, que tipo de país é o Brasil? É maior que o nosso? Abdullah ficou em silêncio por um momento. Ele mesmo nunca tinha se interessado realmente pelo Brasil. Só tinha ouvido falar do Rio de Janeiro, do samba e dos sorrisos dos vendedores nos clipes de viagem. Não é maior que a gente em termos de dinheiro ou petróleo, filha. Ele respondeu lentamente. Mas eles vivem em um lugar onde chove mais do que no deserto. Eles devem ter aprendido a guardar água. O pai ainda não sabe como eles conseguiram. Se eles realmente puderem nos ajudar, não teremos mais que esperar na fila da água às 4 horas da manhã, certo? A voz de Mariam carregava um fio de esperança. O coração do pai apertou. Ele queria responder sim em voz alta, mas a memória das grandes corporações da Europa, América e Japão que tentaram e falharam pairava em sua cabeça como uma sombra escura que não desaparecia. Ele não queria prometer e decepcionar a filha novamente. Ele pensou, mas apenas afagou o cabelo dela e disse: Vamos rezar como fizemos ontem à noite, filha. Que desta vez não seja apenas uma notícia bonita na TV. Na manhã seguinte, a atmosfera no Ministério dos Recursos Hídricos estava carregada de pressão. Após os jornais estamparem manchetes como "Nosso país perde para o Brasil, é verdade?",
Alguns escreveram de forma mais dura. Até um pequeno país turístico da América do Sul consegue, e nós? Na sala de descanso, os colegas de Abdullah discutiam acaloradamente. Isso é uma humilhação nacional. Se nosso povo vir o deserto vizinho com água graças ao Brasil, mas nós ainda tivermos que comprar do mercado negro, outro retrucou. Mas se ajudar nosso povo a beber água, o que importa a dignidade? A palavra dignidade pairava na cabeça de Abdullah al-Razik. Ele se lembrou do rosto pálido da filha e das rachaduras em seus lábios secos e comparou isso com a palavra dignidade, que era apenas tinta na página de um jornal. Pouco depois, o telefone interno tocou, chamando-o para a grande sala de conferências. Ao abrir a porta, ele viu o ministro sentado, com uma expressão mais séria do que nunca. Ao lado, havia uma pasta grossa e um projetor mostrando o logotipo de uma pequena bandeira brasileira ao lado da bandeira de seu próprio país. Todos vocês viram as notícias. O ministro começou com uma voz firme. O público está perguntando, por que nós, que somos ricos, ainda não conseguimos resolver o problema da água, mas o Brasil conseguiu em um terreno igualmente difícil? Ele parou para respirar, aceitando a verdade em uma frase. Enviamos um convite formal à equipe de engenheiros brasileiros e eles concordaram em vir. Os sussurros aumentaram imediatamente. Alguns murmuraram sobre a perda de prestígio. Outros ficaram em silêncio total. Sim, o ministro olhou em volta. Demos a eles uma condição clara. Se em 48 horas eles não conseguirem fazer a água limpa fluir de nossa terra, eles serão permanentemente proibidos de entrar em nosso país e não nos envolveremos mais com tecnologia brasileira. Ele se virou para Abdullah. Senhor Abdullah, você é o mais antigo responsável pela área de Al-Khalij. Você será nosso representante de campo. Forneça todas as informações à equipe brasileira, ajude-os no que for necessário, mas relate todos os movimentos a mim. Abdullah sentiu o peso do mundo desabar sobre ele. Ele não era um homem de tomar grandes decisões nacionais. Mas agora, o destino da vila, o brilho nos olhos de Mariam e a dignidade de sua nação estavam ligados à palavra Brasil, que ele sempre pensou estar tão longe. Ao sair da sala de conferências, ele se perguntou suavemente, entre a dignidade que tem medo de perder o prestígio e a vida de nossos filhos que precisam beber água salgada, qual é realmente mais importante? E no fundo de seu coração, uma voz respondeu mais claramente do que nunca. Na manhã seguinte, Abdullah estava no saguão de desembarque do aeroporto da capital. Ele nunca tinha esperado pessoalmente por uma delegação estrangeira antes. Seu coração batia estranhamente, dividido entre a esperança e o medo de ser desapontado novamente. O anúncio do voo de Brasília soou. Grupos de estrangeiros desembarcavam um a um, até que finalmente ele viu um grupo de cerca de 10 pessoas de aparência sul-americana caminhando em fila ordenada. Todos usavam mochilas simples, sem ternos caros, sem grifes de luxo, apenas sorrisos educados e olhares focados. Uma mulher liderava o grupo. Ela vestia uma camisa social branca, calças azul marinho e os cabelos estavam presos. Seus óculos de aro fino davam-lhe uma aparência séria, mas gentil. Ao chegar à frente do oficial, ela apertou as mãos em uma saudação respeitosa antes de dizer olá e continuou em árabe com um sotaque suave. Assalamu alaikum, obrigada por nos convidar. Abdullah ficou surpreso por ela conhecer tanto a saudação brasileira quanto o cumprimento árabe ao mesmo tempo. A senhora é a doutora Isabela, não é? Ele perguntou timidamente. Sou sim. Isabela Santos, do Brasil? Ela sorriu. Esta é a nossa equipe de engenheiros hídricos e geotécnicos do Rio de Janeiro e do Sertão. A palavra sertão saiu de sua boca com orgulho. Embora Abdullah nunca tivesse ouvido falar daquela região antes, sentiu que alguma raiz a ligava à sua terra, assim como o deserto o ligava a dele. A caminho da cidade, ele se sentou ao lado de Isabela, observando as pequenas caixas de ferramentas empilhadas na van. Eu tenho que ser honesto, Abdullah começou. Nossa área, Al-Khalij, é mais difícil do que as grandes empresas europeias já enfrentaram. Elas levaram anos e ainda falharam. Isabela se virou para ele com um olhar suave, mas firme. Na minha terra,
Ela começou a contar. Quando eu era criança, via meus pais olhando para o céu do mesmo jeito que o senhor olhou ontem à noite. Esperando pela chuva, esperando pelos pequenos açudes que os próprios moradores construíam. Muita água era enchente, pouca água era rachadura na terra. Se a gente não cuida, o mais pobre sofre primeiro, sempre. Ela fez uma pequena pausa, olhando para o deserto pela janela. Crescemos com a lição de que cada gota de água tem valor e a tecnologia deve servir ao povo humilde e não apenas aos números no papel. Abdullah sentiu uma conexão estranha. A dor da terra seca no sertão e a dor do deserto do Oriente Médio não eram tão diferentes. Eu só tenho medo de uma coisa, ele disse francamente. Tenho medo de que vocês se tornem apenas mais um nome na nossa lista de tentaram, mas falharam. Isabela baixou os olhos ligeiramente antes de sorrir levemente. Não tenho medo de falhar, ela disse baixo, mas claramente. Só tenho medo de não me esforçar ao máximo por medo de perder a minha dignidade. Se aceitarmos que a sua terra é difícil e aceitarmos que nossa experiência pode ajudar, isso não diminui o valor de ninguém. Pelo contrário, é honrar a vida das crianças como sua filha. A palavra filha o atingiu no peito. Ele viu a imagem dos lábios rachados de Mariam surgir em sua mente. Ao chegarem ao ministério, a grande sala de conferências estava preparada formalmente. As bandeiras dos dois países estavam lado a lado. Um grande display mostrava o mapa das camadas geológicas subterrâneas de Al-Khaliji. O ministro e altos funcionários entraram e sentaram-se. A apresentação começou. Isabela abriu slides cheios de linhas coloridas e números. Ela explicou pacientemente em inglês e árabe. Com base nos dados que recebemos, as camadas rochosas de Al-Khaliji são 3 vezes mais complexas do que as áreas onde já trabalhamos. A água do mar penetrou profundamente e age como uma esponja salgada. Ela não escondeu a dificuldade, mas com a nossa experiência no sertão brasileiro, acreditamos que neste labirinto de rochas ainda existe uma bolsa de água doce aprisionada. Um oficial perguntou com a voz dura: "E vocês acham que vão encontrar isso em 48 horas?" Isabela assentiu. Temos uma tecnologia de radar desenvolvida no Brasil que pode criar imagens 3D para ver o caminho da água com mais detalhes do que o padrão global. Mas a tecnologia sozinha não basta. Se quisermos ter sucesso, precisamos de 3 coisas. A sala inteira ficou em silêncio. Primeiro, todos os dados sem omissões. Segundo, nenhuma interferência por razões políticas ou interesses pessoais durante as 48 horas. E terceiro, confiança em uma pequena equipe de um país que pode parecer pequeno aos seus olhos, mas não é pequeno no coração que deseja ajudar. O ministro ergueu ligeiramente a sobrancelha. A senhora também conhece nossas condições. Se o prazo for excedido, mesmo por 1 minuto, aceitaremos ser proibidos de entrar neste país para sempre, Isabela continuou sem hesitar. Porque se não ousarmos assumir a responsabilidade, não deveríamos estar aqui desde o início. Abdullah olhou para a pequena mulher do país que ele pensava ser apenas um destino turístico. Ele viu algo em seus olhos que era diferente dos engenheiros das grandes potências que vieram antes. Não era arrogância, mas a serenidade de alguém que já caiu, já se levantou e ainda acredita que a cooperação humana é mais importante do que qualquer bandeira ou petrodólar. Enquanto o relógio começava a se aproximar da linha de chegada de 48 horas, pela primeira vez na história daquela terra, ele sentiu que este teste não provaria apenas a habilidade do Brasil, mas também o quanto o seu próprio país ousaria confiar e caminhar lado a lado com um novo amigo da América do Sul. Após a grande reunião, uma pilha de documentos foi empurrada na direção de Isabela. Estes são todos os dados que temos em 80 anos, disse um oficial. Mapas de camadas rochosas, relatórios de perfuração de todos os poços antigos, até o caderno de anotações do engenheiro da geração do avô. Isabela curvou a cabeça. Muito obrigada. Estas informações são mais importantes do que todos os elogios. No carro, a caminho de Al-Khaliji, as caixas de ferramentas brasileiras estavam organizadas. Radar subterrâneo, caixas de sensores, cabos finos, medidores de salinidade.
Abdullah olhava pela janela, vendo o deserto mudar lentamente de amarelo pálido para marrom escuro, como uma ferida antiga que nunca sarou. Quando o carro parou em uma duna baixa, a pequena vila que ele chamava de lar apareceu. A fila para o caminhão-pipa do governo ainda era longa. Um cheiro suave de sal flutuava dos tanques de armazenamento e o cheiro de suor das pessoas que estavam no sol há tanto tempo. É ali que sua equipe precisa trabalhar. Abdullah apontou para a área aberta atrás da vila. Isabela respirou fundo. O sol estava mais forte do que no sertão, mas seus olhos permaneceram firmes. Sim, é neste tipo de lugar que precisamos começar. Os moradores começaram a sair para observar. Alguns murmuravam: de novo? Mais uma equipe estrangeira? Olhem só, cheios de equipamentos. Eles sempre falam bonito no começo. Desta vez, não é a Europa ou a América, disse outro com a voz calma. É o Brasil, o país que conhecemos por causa da caipirinha e da praia. Risos baixos surgiram, mas ninguém sorriu de verdade. Em meio a dezenas de olhares, um que Abdullah reconheceu imediatamente era o de Mariam, sua filhinha, que estava escondida atrás da mãe. Ela se aproximou da equipe brasileira, com os olhos cheios de curiosidade e medo de ser enganada novamente. Isabela se abaixou. Oi, qual é o seu nome? Ela perguntou em um português simples, mas com o tom suave do interior. M. Mariam. A menina respondeu baixinho. Isabela pegou algo no bolso de sua calça e tirou um pequeno embrulho. Aqui está. Uma rapadura caseira que minha mãe fez para a equipe comer no avião. Mas eu quero compartilhar com uma criança que luta com o deserto também. Mariam pegou o embrulho timidamente. O cheiro doce da cana-de-açúcar pairava, um aroma que ela nunca havia sentido antes. Na minha casa também foi difícil com a água, continuou Isabela. Quando criança, tínhamos que pegar água em açudes pequenos, com medo de secar se não chovesse. A gente ficava tensa na vila inteira. E agora vocês têm água suficiente? A gente ainda tem que economizar. Mariam respondeu. Mas superamos os tempos ruins porque não desistimos e ajudamos uns aos outros, toda a comunidade. Ela olhou para o espaço vazio atrás da vila. Nas próximas 48 horas, vamos nos esforçar ao máximo para que você não caia doente por causa da água de novo. Mariam apertou a rapadura, olhou para a mulher de uma terra que ela nunca tinha pensado antes. Eu vou esperar. A equipe brasileira começou a trabalhar sem alarde. Um montava a barraca de trabalho, outro colocava o equipamento de radar na areia, puxando cabos pacientemente. Cada movimento tinha um ritmo, como pessoas que trabalham devagar, mas sem perder tempo. Eles não falam muito, não é? Sussurrou um homem idoso. Diferente das equipes anteriores que gostavam de ficar na frente explicando. Os brasileiros foram ensinados a trabalhar em silêncio e deixar que os resultados falem por si mesmos, respondeu Abdullah, embora ele próprio só tivesse entendido essa frase naquele dia. O sol começou a se pôr no oeste. O calor foi substituído por um vento frio que trouxe um novo tipo de preocupação. Enquanto a equipe brasileira media a condutividade elétrica do solo, alguém apareceu com um carro de luxo. Inspetor, Abdullah murmurou. Oprimido. O homem de terno escuro saiu do carro, olhando para cada equipamento com o olhar de alguém que duvidava de tudo, menos de si mesmo. Vocês começaram a coletar dados sem a licença final de campo, não é? Ele perguntou com a voz dura. Recebemos a autorização do ministro, respondeu Isabela educadamente. Os documentos formais estão a caminho. Mas se esperarmos por tudo na mesa, as 48 horas vão acabar antes que a gente comece. Regra é regra. Não podemos permitir que estrangeiros perfurem nossa terra sem documentação clara, o inspetor disse de cabeça erguida. A equipe brasileira parou, mas não reclamou. Apenas um silêncio tenso pairou. Abdullah sabia que se deixasse assim, tudo acabaria antes mesmo de começar. Ele se adiantou. Se houver algum problema, eu serei o responsável. Ele disse lentamente. Como oficial de campo, vou assinar o documento que permite o início imediato do trabalho e relatarei tudo ao ministro. O inspetor se virou bruscamente. Tem certeza, Abdullah?
Você está arriscando toda a sua carreira por uma equipe de um país que mal conhece? Ele se lembrou dos lábios secos de sua filha novamente antes de responder. Eu conheço pelo menos uma coisa, senhor. Eles estão trabalhando aqui enquanto nós estamos discutindo sobre o ar-condicionado. A atmosfera ficou em silêncio por um instante antes que o inspetor se virasse e entrasse no carro, deixando para trás a frase: faça como quiser. Se falhar, você nunca mais voltará ao ministério. O sol se pôs. O último raio de luz refletiu a sombra da barraca brasileira montada no meio do deserto. O relógio de pulso de Abdullah marcava exatamente 20:00. Podemos começar a contagem regressiva agora, disse Isabela baixinho para a equipe. O radar brasileiro começou a emitir um zumbido suave. Os sinais corriam pelas camadas rochosas, no fundo do solo. A tela exibia lentamente linhas complexas, como os padrões de uma onça brasileira misturados com as ondas de um mar antigo. Abdullah ficou observando as luzes da tela na barraca, brilhando na noite do deserto. Ele não sabia se haveria água doce escondida debaixo daquela terra, mas naquela noite ele aprendeu outra coisa. Se você quer ver a água brotar da terra seca, você deve primeiro permitir que seu próprio coração se liberte de suas antigas estruturas. E sua primeira libertação foi a decisão de ficar ao lado daquela pequena equipe de um país chamado Brasil. Naquela mesma noite, perto das 3h da manhã, o radar ainda zumbia suavemente na barraca no deserto. A luz da tela do computador deixava os rostos de todos pálidos, como se não dormissem há dias. Os gráficos de cores se moviam, mas pareciam não dizer nada de diferente do que já sabiam. Será que esta área está realmente vazia? Murmurou um oficial local. Abdullah o ouviu e sentiu seu coração apertar. De repente, um engenheiro brasileiro chamado Cássio exclamou: doutora, olhe para isto! Todos se aglomeraram em torno da mesma tela. A linha azul clara no gráfico, que antes era reta, começou a se elevar ligeiramente em uma seção do mapa subterrâneo que parecia um emaranhado de rochas. Agora, um círculo curvo, semelhante a uma gota de água, aparecia no centro. Isabela franziu a testa antes de lentamente ampliar a imagem. Profundidade de cerca de 150 metros. A densidade é claramente diferente das rochas circundantes. Ela disse lentamente. O que isso significa? Abdullah perguntou, quase sem voz. Se eu explicar de forma simples, Isabela gesticulou com as mãos. Imagine uma panela de cozido bem grande. Se você coloca água e óleo e deixa por muito tempo, o óleo tende a flutuar no topo e a parte da água se concentra em pequenos grupos no fundo, certo? O subterrâneo de vocês é semelhante. A água do mar penetrou como uma camada superior. Mas a bolsa de água doce que existia há décadas foi comprimida para se agrupar em cantos mais profundos, como a água que se esconde no fundo da panela. Abdullah assentiu. Ele não entendia todos os números na tela, mas entendia bem a panela de cozido. E como vamos tocar essa bolsa sem misturá-la com a água salgada de cima? A equipe brasileira abriu um caderno antigo. Um mapa de papel amarelado e quase rasgado foi estendido sobre a mesa. No topo estava escrito em caligrafia árabe do engenheiro da geração do avô. Olha aqui, Isabela apontou. Ele escreveu que o pequeno oásis, ao lado da antiga mesquita, 80 anos atrás, costumava ser um reservatório natural de água. Quando perfuraram um poço ambicioso demais, o mar infiltrou e cobriu tudo. Mas se nossa teoria estiver correta, parte da água doce pode ter sido aprisionada em um nível mais profundo. O silêncio na barraca durou um momento. Todos olhavam para o pequeno ponto no mapa como se olhassem para uma porta para outro mundo. Mas, se perfurarmos no ângulo errado, a água do mar de cima vai se misturar, certo? Perguntou o mesmo oficial desconfiado. Sim, respondeu Isabela diretamente. Se fizermos de forma brusca, a água salgada contaminará imediatamente, como se a gente mexesse o cozido com muita força. Tudo se mistura. Essa frase fez com que muitos na barraca apertassem os lábios em silêncio novamente. Então, o que vocês farão para não misturar com força? Perguntou o inspetor que havia seguido o grupo tarde da noite com a voz áspera.
Isabela se virou para ele com um olhar calmo. Faremos como um cirurgião cardíaco, senhor, e não como alguém que usa uma marreta em uma parede. Precisamos saber exatamente onde cortar, a que profundidade. Cada milímetro conta. Ela se virou para Abdullah e como um agricultor que precisa ajustar o dique na medida certa. Se for muito alto, a água não entra. Se for muito baixo, a água inunda. O trabalho tem que ser exatamente assim. Após uma discussão tensa de poucos minutos, a decisão foi tomada. Comecem a perfurar ao longo da linha sugerida pela equipe brasileira, mas me relatem a cada 3 horas. A voz do ministro soou pelo alto-falante do telefone. O trépano foi posicionado no centro do círculo traçado na areia. A lua crescente brilhava no metal polido, como se estivesse observando o experimento humano. 10 metros, 20, 40, Cássio relatava os números periodicamente. Na profundidade de cerca de 120 metros, o medidor de umidade começou a emitir um som mais rápido. Alta umidade incomum. Ele ergueu a cabeça, mas ainda é água salgada. Uma pequena amostra de água foi enviada para a equipe brasileira. Isabela mergulhou o medidor observando os números na tela. Ainda está muito salgada, ela balançou a cabeça. Precisamos ir mais fundo, mais devagar. Caso contrário, a água do mar seguirá o fluxo. O tempo parecia se esticar a cada metro que o trépano descia. Era mais uma unidade de preocupação nos rostos dos moradores. Alguns observavam em silêncio, outros murmuravam que era perda de tempo, mas ninguém voltava para casa. Todos os olhos estavam fixos no tubo de aço no centro. Quando a profundidade atingiu 145 metros, o som do medidor de salinidade mudou de ritmo. O nível de salinidade está começando a cair, gritou Cássio. Isabela correu para ver os números que deslizavam lentamente de água do mar para cerca de 1/4 disso. Caiu bastante, ela disse com o coração acelerado. Tragam outra amostra, por favor. Uma nova gota de água foi puxada do subsolo. Desta vez, sua cor era ligeiramente mais clara, quase imperceptível a olho nu, mas o medidor não mentia. Isabela segurou o pequeno copo com água na mão. Ela respirou fundo antes de tocar levemente com a ponta do dedo, levando à boca. Ainda não é potável, ela confessou francamente, mas é menos salgada do que a água subterrânea que vocês têm tirado nos últimos 80 anos. O silêncio na barraca se aprofundou. Todos esperavam pela próxima frase. Era a primeira vez que aquela terra respondia de forma diferente do habitual. Isabela sorriu gentilmente. É como a primeira folha de arroz que emerge da água. Não podemos colher, mas nos diz que estamos na direção certa. Abdullah olhou para aquela pequena gota de água no copo. Ele se lembrou de todas as manhãs em que teve que entrar na fila da água salgada, do salário de meio mês que jogou fora com a água do mercado negro. Desta vez, aquela pequena gota de água, ainda imprópria para beber, o fez sentir mais esperança do que nunca. Restam cerca de 20 e poucas horas, disse Isabela à equipe. De agora em diante, não estamos mais competindo apenas com o deserto. Estamos competindo com o medo no coração de todos. Naquela noite, Abdullah finalmente entendeu profundamente que os milagres nunca caem do céu. Eles brotam lentamente da terra dura, através das mãos de pessoas que ousam arriscar, ousar acreditar e ousar trabalhar juntas, mesmo que venham de países completamente diferentes. Na manhã seguinte, o primeiro raio de sol passou pela lona da barraca. O som do adã da mesquita distante flutuava suavemente, misturando-se ao som do vento do deserto. Vários membros da equipe brasileira cochilavam em suas cadeiras, enquanto a tela do computador ainda mostrava o gráfico de salinidade da noite anterior. Doutor, o valor mais recente está quase pela metade do que estava ontem à noite, disse Cássio esfregando os olhos. Isabela se levantou para ver. Os números na tela estavam se aproximando do padrão de água para uso geral, mas, como ela havia dito, ainda não era água potável. Chegamos longe, ela disse a todos. Mas se quisermos que o povo da vila beba de verdade, precisamos completar o último passo. O último passo? Perguntou Abdullah. Isabela pegou outro conjunto de plantas, uma seção transversal das camadas rochosas subterrâneas. Precisamos selar as rachaduras nas rochas que permitem a infiltração da água do mar. Ela explicou, como um agricultor que precisa tapar os vazamentos no dique.
Se não vedarmos, não importa quão boa seja a água, ela vai vazar. Ela apontou para uma caixa de metal ao lado da barraca. Este é um material especial que desenvolvemos com o Instituto de Pesquisa no Rio de Janeiro. Quando injetamos nas rachaduras, ao entrar em contato com a água salgada, ele se expande e endurece rapidamente, como a argila usada para vedar o dique, mas muito mais preciso. E isso não vai fechar o caminho da água doce também? Perguntou um oficial local. Precisamos calcular a posição exata, respondeu Isabela. Deixar a bolsa de água doce ter seu caminho, mas fechar o caminho da água salgada que a cerca. Se errarmos, mesmo que por pouco, tudo estará perdido. A notícia sobre o último passo se espalhou rapidamente pela vila. Vários homens se voluntariaram para ajudar a transportar os pesados barris de material. Os jovens ajudaram a puxar os cabos e organizar a área. Algumas mulheres na vila fizeram chá e doces simples para distribuir à equipe brasileira, aliviando o cansaço. A própria Marian correu para casa para pegar uma pequena caixa. Ela a entregou a Cássio. Aqui está, doces que minha mãe me ensinou a fazer ontem à noite. Eu quero que todos comam antes de começar o trabalho, para ter energia. Cássio sorriu alegremente. Muito obrigado. É isso que chamamos no Brasil de solidariedade. Ele se virou para explicar a Abdullah. Em português, temos uma palavra especial. Solidariedade significa apoio mútuo, que flui naturalmente como a água. Abdullah olhou para a própria filha e sentiu um nó na garganta. Quando tudo estava pronto, a operação de injeção do material nas camadas rochosas começou. A equipe brasileira trabalhou em silêncio, mas rapidamente os números no telefone de todos indicavam claramente que restavam menos de 20 horas. Isabela deu ordens curtas. Podem começar a injeção do material. O som da bomba rugiu suavemente. O material especial fluiu pelo tubo de aço, sendo injetado nas rachaduras subterrâneas pouco a pouco. De agora em diante, temos que esperar que ele faça o seu trabalho, ela disse, olhando para o relógio. Pelo menos 2 horas. O tempo de espera sempre parece mais longo do que a realidade. O som do vento soprando areia contra a lona da barraca acentuava o silêncio. Muitos olhos estavam fixos no tubo de aço, como se quisessem enxergar a água lá embaixo. E a tensão aumentou ainda mais quando outro carro de luxo parou no meio da vila. O mesmo inspetor saiu do carro com 2 ou 3 seguidores. Ouvi dizer que vocês estão se preparando para liberar a água para o consumo dos moradores, ele disse com a voz fria, mesmo sem a aprovação médica oficial. Isabela se levantou calmamente. Ainda não distribuímos, senhor. Estamos nos preparando para testar de acordo com os padrões da Organização Mundial da Saúde. Ela pegou seu crachá. E eu sou credenciada como inspetora de qualidade da água. O inspetor hesitou um pouco, mas não recuou. Mesmo que você tenha um crachá, eu tenho que proteger a lei. Se algo acontecer, quem será o responsável? Os murmúrios começaram entre os moradores. Muitos estavam cansados da palavra lei, que só aparecia quando os pobres precisavam de ajuda. De repente, um homem idoso, de cabelos brancos, saiu do grupo. Era o imã da mesquita, que todos respeitavam. Meu filho, ele se virou para o inspetor. Nos últimos 80 anos, bebemos apenas água salgada misturada com lama. Ninguém da cidade grande jamais veio discutir por nós. Toda vez que pedimos ajuda, eles nos impõem a lei. Ele se virou para a equipe brasileira. Mas pessoas de uma terra que não conhecemos vieram, comeram, ficaram sem dormir por nós. Se você usar a lei para bloquear a água hoje, você terá que se levantar e responder a Deus porque reteve a água da boca de nossas crianças. As palavras do homem idoso silenciaram toda a vila. Até o próprio inspetor desviou o olhar por um momento. Antes que a discussão pudesse se aprofundar, a voz de Cássio irrompeu. Doutora, a pressão da água está começando a mudar. Todos correram para a barraca. O valor da salinidade na tela caía constantemente, aproximando-se da linha padrão de água potável. Isabela observou os números em silêncio por um momento antes de assentir para a equipe. Abram a válvula lentamente, por favor.
O som do metal girando suavemente foi seguido por um fluxo hesitante, como uma criança aprendendo a andar. De pequenas gotas, transformou-se em um fio fino e lentamente engrossou, tornando-se um pequeno córrego de água cristalina fluindo para o recipiente preparado. A equipe brasileira rapidamente pegou amostras de água em pequenos copos e as colocou no medidor. Todos se curvaram para olhar a tela ao mesmo tempo. Os números pararam significativamente abaixo do padrão máximo de salinidade para a água potável. Atingiu o padrão. A voz de Isabela tremeu levemente. Esta água é potável. Ninguém se moveu por um instante, como se toda a vila estivesse se perguntando se aquilo era um sonho, antes que Isabela se virasse para Abdullah. O senhor é o primeiro. Esta é a sua casa. Abdullah pegou o copo da mão dela. Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia segurar. Ele o levantou, umedeceu os lábios, fechou os olhos e deixou a água escorrer pela língua até a garganta. Não era doce, nem perfumada, nem tinha cheiro de nada. Mas para ele era o sabor mais doce de sua vida. Doce, ele murmurou, embora soubesse que era apenas água. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, misturando-se às gotas de água que ficaram no canto da boca. Pai, Marian olhou com os olhos arregalados. Ele estendeu o copo para a filha. Experimente, filha. A menina bebeu lentamente e, de repente, começou a chorar. Pai, não está salgada, é verdade. O choro misturado com risos ecoou ao redor. O homem idoso que havia falado momentos antes se aproximou, pegou o copo da mão da menina, bebeu devagar e olhou para o céu. Este é o sabor da água de que me lembro quando era criança, ele disse. Obrigado a Deus e obrigado ao povo da terra brasileira. Não demorou muito para que o ministro chegasse em um pequeno helicóptero. Ele pediu um copo de água à equipe brasileira e bebeu diante das câmeras que a imprensa havia montado. Seus olhos mudaram instantaneamente quando ele engoliu. Esta é realmente água da nossa própria terra? Nós apenas ajudamos a encontrar o caminho de volta para as mãos do seu povo, respondeu Isabela. O ministro ficou em silêncio antes de se virar e fazer uma pequena reverência, algo que raramente se via. Peço desculpas por ter duvidado de vocês. Ele disse claramente, a partir de hoje, meu país considerará o Brasil um parceiro principal em tecnologia hídrica. Abdullah olhou para aquela cena e soube que o que estava acontecendo ali não vinha do petróleo ou do dinheiro da cidade grande, mas sim da coragem de confiar na solidariedade mútua, combinada com o conhecimento que um povo de uma terra estava disposto a compartilhar com outra. E em seus olhos, o milagre daquele dia não era apenas encontrar água doce, mas descobrir que entre o deserto e o campo brasileiro, na verdade, existia um mesmo rio fluindo silenciosamente através do coração humano. Poucos dias após a primeira água doce fluir, a vila no meio do deserto se tornou notícia de primeira página. Programas de TV da capital vinham filmar. Os locutores repetiam a frase tecnologia hídrica do Brasil, tantas vezes que alguns moradores começaram a memorizar o nome do país a milhares de quilômetros de distância. Mas enquanto os elogios aumentavam, outro tipo de ruído começou a se espalhar, como a poeira da areia em uma ventania. Cuidado, esses brasileiros são espertos. Eles devem ter escondido a água e depois liberado, só para mostrar. É isso mesmo, essa água não vai durar, vai secar logo, como das outras vezes. Os sussurros começaram a ser ouvidos nos mercados, nos cafés, até na escola. A própria Marian ouviu alguns amigos falando baixinho. Você realmente acredita que eles encontraram água subterrânea? Não é só um caminhão-pipa que eles trouxeram? A menina cerrou os punhos. Eu vi com meus próprios olhos. Eu estava lá quando eles mediram o valor. Eu sei que eles não estão mentindo. Mas para Abdullah, a voz dos adultos no mercado pesava mais. Ele se lembrava que nos últimos 80 anos, toda esperança geralmente terminava com a palavra erro ou impossível. Embora ele estivesse bebendo água limpa, a sombra da maldição do deserto ainda não tinha desaparecido completamente. Uma noite, o vento soprou mais forte do que o normal. A areia chicoteava as janelas da casa, fazendo-as tremer. O silêncio na casa estava mais profundo do que o habitual.
até que perto das 3 horas da manhã houve batidas fortes na porta. Abdullah correu para abrir. Ele viu um jovem da extremidade da vila ofegante. A água parou, a bomba não está funcionando. O coração de Abdullah afundou. Ele rapidamente acordou Mariam e disse para ela ficar com a mãe, depois correu para a estação de bombeamento no meio da escuridão. Havia luzes de lanternas piscando. As pessoas estavam se aglomerando, com olhares cheios de choque e raiva. Eu avisei, não existe milagre. Viram só? Os brasileiros são como todos os outros. Foi só um show. A equipe brasileira chegou pouco tempo depois. Isabela correu para o painel de controle. Cássio e a equipe apressaram-se em abrir a tampa da bomba, verificando os fios, os sensores, ponto por ponto. As luzes estão normais. O sistema de controle não falhou. Estranho, murmurou Cássio. Depois de desmontar uma parte da bomba, ele imediatamente franziu a testa. Doutora, olhe isto. No compartimento profundo da máquina, há um pedaço estranho de metal alojado. Não faz parte do sistema e não poderia ter caído ali naturalmente. Isabela o pegou virando. Ela não disse nada por um longo tempo. Abdullah olhou e entendeu imediatamente. Alguém o jogou lá. O silêncio na barraca era mais pesado do que a noite lá fora. Se não consertarmos em 36 horas, Isabela disse lentamente, a água subterrânea vai se reajustar. A pressão vai mudar. Teremos que começar tudo de novo. E dá tempo? Perguntou Abdullah com a voz trêmula. Se ninguém mais interferir, faremos o nosso melhor. Naquela manhã, em vez de ser um bom dia como os anteriores, a vila estava cheia de tensão. Todos sabiam que uma mão invisível não queria que a água fluísse livremente novamente. Alguns mencionavam os nomes dos comerciantes de caminhões-pipa. Outros falavam dos influentes que costumavam fixar o preço da água no mercado negro. Isabela se levantou no meio da praça. Quem quer que tenha feito isso não prejudicou apenas a equipe brasileira, mas prejudicou seus próprios filhos e netos. Ela disse em árabe claro e fluente, mas não vamos deixar que eles vençam, se vocês não permitirem. Ela se virou e perguntou em voz alta, nesta vila, quem trabalha com metal? Quem é mecânico? Um homem de meia idade levantou lentamente a mão. Seu nome era Salim, dono de uma velha oficina de ferro que consertava motores e bombas de água domésticas. Eu conserto máquinas velhas há mais de 20 anos, ele disse, mas nunca toquei em algo tão complexo. E a equipe brasileira nunca usou metal de uma oficina como a sua. Isabela sorriu. Então, que tal misturarmos os dois mundos? Você pode nos ajudar a fazer uma peça de reposição com o material que temos aqui, se lhe dissermos o tamanho e o formato? Salim olhou para os olhos determinados dela. De repente, ele se lembrou dos dias em que tinha que entrar na fila da água salgada, como todos os outros. Ele assentiu lentamente. Eu vou tentar. Pelo menos desta vez poderemos dizer aos nossos filhos que não ficamos parados vendo o milagre ser destruído. A velha oficina foi iluminada pela primeira vez em anos. O som da retífica e do metal batendo ecoou. Mariam e seus amigos se revezavam, levando chá, doces e panos frios para a equipe brasileira e o mecânico local. As mulheres da vila se reuniram para fazer grandes panelas de comida e as enviaram para a frente da loja. Embora as línguas fossem diferentes, gestos e desenhos na areia permitiam que todos se entendessem, pouco a pouco. Cássio usou um pedaço de papel para desenhar a peça de reposição necessária. Salim tentou medir, tornear, testar e desmontar muitas vezes. Hora após hora se passava, até que o sol começou a se pôr novamente. Finalmente, a nova peça foi enviada de volta para a estação de bombeamento. Não temos muito tempo, Isabela sussurrou para si mesma. A instalação foi feita com extremo cuidado. Todos estavam em silêncio total, como se estivessem em uma cirurgia cardíaca. Quando tudo estava no lugar, Cássio olhou para Isabela. Ela sentiu. Pode ligar. O interruptor foi pressionado. O motor começou a roncar baixo, hesitante no início, mas depois o som se tornou mais claro, mais forte, até se estabilizar em um ritmo constante. Todos correram para o tubo de descarga de água. Um córrego cristalino jorrou com mais força do que antes.
A água espirrou nos rostos das crianças que se aproximavam. Elas riam e gritavam de alegria, mais forte do que antes. Salim riu em meio às lágrimas. Isso é o resultado de não desistir, hein? À noite, o ministro ligou da capital, após receber o relatório sobre a sabotagem e o reparo colaborativo. Abdullah entregou o telefone a Isabela. A voz do outro lado soou firme. Peço desculpas em nome do governo por aqueles que tentaram destruir o sistema. Vamos investigar os culpados. Mas hoje eu quero agradecer por não terem nos abandonado no momento mais difícil. Isabela olhou para o fluxo de água ininterrupto e respondeu suavemente. A água limpa é como o coração humano, senhor. Se alguém tentar sujá-la, temos que ajudar a limpá-la novamente e não deixá-la suja para sempre. Naquela noite, Abdullah voltou para casa sentindo que algo em seu próprio coração havia mudado. Ele costumava pensar que o milagre havia terminado quando a água fluiu pela primeira vez. Mas hoje, ele entendeu que o milagre real estava apenas começando, quando toda a vila e pessoas do Brasil ficaram juntas para proteger aquela pequena gota de água que garantiria que sua filha nunca mais tivesse sede. Vários meses se passaram. Numa manhã, Abdullah olhou pela janela de sua casa. O deserto cinza que ele via todos os dias havia se transformado em linhas verdes de pequenas hortas hidropônicas espalhadas pela vila. O riso das crianças competia com o som do motor da bomba na praça central. Mariam não era mais a menina com os lábios rachados por falta de água. Hoje, ela estava sentada em frente a um tablet na pequena sala de aula da escola da vila. Na tela estava um professor brasileiro do Rio de Janeiro. Hoje vamos aprender sobre o ciclo da água. A voz do professor soava em português misturado com árabe, com legendas em português que Mariam estava começando a ler. O próprio Abdullah havia mudado. Ele não era mais apenas um burocrata de baixo escalão que assinava documentos sobre a distribuição desesperada de água. Ele se tornou um membro do Comitê de Recursos Hídricos, contando a outras cidades como a colaboração com a equipe brasileira havia transformado a vida das pessoas. Um dia, Isabela voltou à vila com boas notícias. Vamos abrir um acampamento de ciência da água no Brasil, ela disse a toda a sala de aula. E uma das crianças selecionadas é Mariam. Os olhos da menina brilharam instantaneamente. Eu vou ver o campo brasileiro de verdade? Isabela sorriu. Sim, e um dia você voltará aqui como a cientista da sua própria vila. Abdullah olhou para a imagem da filha, se preparando para ir para o exterior com um coração estranhamente em paz. Ele sabia agora que o milagre não significava algo misterioso, mas sim o dia em que pessoas comuns em uma vila e pessoas comuns de um país distante decidiram ficar lado a lado, protegendo uma pequena gota de água para o futuro das crianças. E se você está assistindo a esta história, não importa se você está na cidade grande, no Brasil, em Al-Khalij ou em qualquer lugar do mundo, lembre-se que o conhecimento, a solidariedade e a confiança mútua sempre podem criar novos milagres. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, siga nosso canal, curta e compartilhe este vídeo com quem você ama, para que a história da pequena gota de água do Brasil para o deserto continue a fluir nos corações das pessoas.